Muita gente que prega, já falei isso para os irmãos daquele cara que tinha um cavalinho, burrinho, e que ele não ganhava dinheiro, que ele foi lá ele resolveu fazer o seguinte: o cavalo dele comia, o burrinho dele comia grama poluída, ele não tinha pasto, tinha que comer essa grama liberada de fio aí. Aí ele fez um trato com ele mesmo: se eu ganhar R$10, eu vou comprar R$5 de coisa para mim e R$5 de comida para ele, de ração. Ele pega, vai e passa de frente a uma serraria. E ele vê um cara serrando a madeira e vê a serragem lá. E aquilo, irmãos, parece muito com a ração. Ele falou: que ideia boa. Aí ele pediu para o dono da serraria dar para ele serragem. O homem deu. Aí ele dava 5 por 1. Ele pegava 5 medidas de serragem e uma de ração e dava. Na primeira semana, o burrinho engordou. Ele falou: engordou. Ele achou que tinha engordado, mas inchou, porque ele comeu madeira. Na segunda semana, o burrinho morreu. Sabe por quê? Tem gente que está dando ração com serragem para o povo, porque não sabe o que aconteceu no contexto, o que está à sua volta. Esse foi o perigo: dividir ela em capítulos e versículos. Mas melhorou muito para a gente escolher um texto aqui, escolher um texto lá, tá? Então, quando o pregador ou alguém vai falar de um texto e não sabe nada do contexto, aquilo só serve de pretexto, né? Então, o Salmo 128 diz assim, pode ficar sentados mesmo: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Eu digo amém, toda a igreja pode dizer amém. Amém. Irmãos, olha só, eu vou falar aqui de bem-aventuranças, mas eu li esse salmo porque ele começa bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela é um sinônimo. Não, os sinônimos às vezes eles não são 100% idênticos, entendeu? Os sinônimos são palavras aproximadas. Qual palavra seria aproximada de bem-aventurado? Feliz, alegre, contente. Mas a palavra bem-aventurado é mais forte. Falar com a pessoa bem-aventurada é mais do que falar que ela é feliz. É o mesmo caso da palavra shalom, né? Nós damos bom dia, boa tarde e boa noite. O judeu não. O judeu chegou de manhã, encontrou o outro, shalom. Encontraram à tarde, shalom. Encontrou à noite, shalom. Diga para o irmão aí, shalom. Shalom. Sabe o que significa shalom? Paz, prosperidade, que tudo te vá bem, que tudo dê certo para você, que Deus te dê prosperidade, que a tua vida seja uma bênção. Isso quer dizer shalom. Então, bem-aventurado, irmãos, é mais do que feliz. É nesse texto que a gente não aconselha a crente a fazer jogo, né? Na época aqui não tinha jogo, né? Porque as pessoas, depois no século XX, no século XXI, o povo não tem perguntado. Mas antigamente perguntava muito: pastor, eu posso jogar ou não? E tal, na Mega Sena, né? E tal. E a gente lia esse texto aqui, porque esse texto diz o seguinte, ó: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então ele está prometendo que o homem que teme a ele vai ter emprego, vai ter trabalho, vai se realizar profissionalmente, vai ser feliz. Irmãos, Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Todo dinheiro que não vier com a bênção de Deus, ele acrescenta dores. Quer ver? O Castor de Andrade foi um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, era milionário, morreu dentro de uma cadeia. O PC Farias era muito rico, roubaram muito, morreu lá, assassinado. Irmãos, quando o dinheiro não vem, quando o dinheiro vem com as drogas, quando o dinheiro vem do roubo, quando o dinheiro vem na malandragem, os irmãos veem que, eu não quero falar de política para os irmãos, mas eu tenho que falar: 90% do PT está preso. Irmãos, não adianta, irmãos, roubar não adianta, vai preso mesmo, vai ter problema mesmo, não tem a bênção do Senhor.
Irmãos, eu já ganhei salários pequenos de igreja e eu era abençoado. E já ganhei salários maiores e o dinheiro não rendia. Não sei se é porque era chorado. Não sei se é porque era doído. Por causa da visão da igreja, às vezes. Então, se a bênção não vier, se o dinheiro não vem com a bênção de Deus, se alguma coisa não vem com a bênção de Deus, vai trazer dor. Vai ter dor. Compreenderam? Então, eu vim aqui bem-aventurado para poder falar das bem-aventuranças, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, que a tua mulher será como a videira. Olha só, as árvores na Bíblia é considerado pessoas, tá? Quando fala de árvore, está falando de pessoas, né? Olha, diz que a sua mulher será como uma videira, né? Com pé de uva, frutífera, no interior da tua casa, né? Irmãos, para que Deus criou a uva? Para que Deus criou o caqui? Para que Deus criou o abacaxi? Para que Deus criou a laranja? Para que você gostasse dela. Ou porque Ele gosta de nós, quer ver a gente alerta comendo essas coisas. Por que Ele criou a banana? Por causa de nós. Entendeu? Ele quer nos ver felizes. Aqui está dizendo que você vai ter uma mulher lá que vai ser igual uma planta viçosa, né? Uma planta maravilhosa. Olha, gente, mulher... Eu sei que é coitado dele que ter jornada dupla, jornada tripla, né? E coitado da mulher do século XXI, né? Mas a mulher é um dos artigos de enfeite dentro da nossa casa. Vocês podem ver que quando não tem mulher dentro de casa, é uma casa triste. Quando a mulher não está lá, você fica sem jeito para nada, né? A gente não faz nada. Se a gente for cozinhar, a gente usa 10 quilômetros quadrados de panela, suja tudo. Suja todas as panelas para fazer uma coisa. É um mistério isso, né? Esses dons que Deus deu para a mulher, né? Tem um texto que fala como Deus fez a mulher, que Ele deixou para fazer no último dia, e um anjo comentou com ele o que ele estava fazendo com a mulher, e ele falou: olha, eu quero fazer, eu quero que ela seja maleável, mas que ela não seja de plástico. E ele foi falando das virtudes que foi fazendo nela, foi fazendo, e depois no final o cara disse: ela tem um defeito, né? Está saindo uma água dela. Ele falou: não, além de todo o poder que ela vai ter, além de toda a força, de toda a presença que ela vai ter, ela ainda vai fazer coisas em certos momentos que a gente não vai esperar. Tem hora que vai ser momento de rir, ela vai chorar. A Garisté tinha uma propaganda, né? A Garisté só vende joias caras. Então, tinha uma propaganda que diz assim: se você não der um presente para sua mulher da Garisté, ela vai chorar. Mas se você der, ela vai chorar também. Entendeu? Se ela não receber, ela vai chorar de tristeza. Se ela ganhar, vai chorar de alegria, né? Então, irmãos, eu já falei para vocês, a mulher é a coisa mais maravilhosa que Deus criou nessa terra. Irmãos, todo homem está rodeado de mulheres. Não tem um homem sem a mãe. O meu pai um dia estava clamando para mim que se eu não tive irmãs, eu não sei o que é amor de irmãs. Eu tenho minhas irmãs. Minha irmã, ano passado, estava preocupada comigo. Ela tem um médico dela lá, um médico particular. Ela foi lá e contou uma história para ele. Ó, minha irmã passou, não está tendo salário, não dá para o senhor atender. Ele disse: não, manda ele aqui que eu vou atender, irmão. Eu fui em agosto. Fui lá, o doutor me atendeu, mandou eu fazer exame de sangue e tal. Eu paguei, né? Chegada da consulta, paguei o exame de sangue. Ele colocou as ordens. Minhas irmãs, preocupadas comigo. Você tem uma mulher, você tem mais mulheres na tua vida, né? A minha esposa é uma pessoa maravilhosa, né? Uma lutadora do meu lado há tantos anos, aceitando todo tipo de desafios, né? Então a mulher é uma bênção de Deus, tá? A tua mulher vai ser como uma videira frutífera, os teus filhos como plantas de oliveira. É da onde sai o sumo do azeite. Os gregos e os portugueses bebem muito azeite. Eles dizem que não tem nada melhor para fazer da saúde para o coração humano, é o azeite. Eu tenho uma cunhada que mora em Portugal, sempre quando ela vem, ela traz uma garrafa de azeite para cada irmã. O azeite é diferente, a acidez é diferente, né? Mas olha só, teus filhos serão como plantas ao redor da tua mesa. Olha só, irmãos, a gente tem que ter mesa, a gente tem que aprender a sentar à mesa, né? Essas coisas são sagradas, sabia? Os irmãos conhecem o texto de Atos, que a igreja primitiva, eles sentaram à mesa. Você não senta com o teu inimigo à mesa, você senta com gente que você ama. Comer, a gente come por dois motivos: porque dá prazer e porque dá energia. E comida também, a gente come primeiro com os olhos para depois comer com a boca. A comida tem que ser bonita, sim, a comida tem que ser convidativa.
promete os filhos, aí ele diz o seguinte, aí ele volta e diz que é abençoado o homem, agora ele diz abençoado. O homem que teme ao Senhor. Irmãos, a palavra temor, ela é uma outra discussão nossa, teológica, tá? Porque a palavra temor, eu vou explicar, a Bíblia, o tradutor João Ferreira de Almeida, ele era português. O português da Bíblia não é o português brasileiro. Por que se faz linguagem hoje? Por que se faz outras linguagens? Para tentar ver se fica mais acessível a leitura da Bíblia. Mas essa Bíblia que nós temos, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, é o português de Portugal. Então, o que alguns pastores tentavam fazer? Dizer, olha, a palavra temor, porque a palavra temor realmente é medo. Ele dizia, não, a palavra temor não é medo, não. Não, ninguém precisa ter medo de Deus, não. Irmãos, isso não é verdade. Se a gente não tiver realmente medo de Deus, sabe por que a gente não faz muitas besteiras? Porque a gente tem medo de Deus. É necessário ter medo de Deus. É necessário. Não vou contar hoje para vocês, mas ainda vou contar um livro que eu li que chama... o livro fala sobre a verdadeira felicidade, conta uma história mostrando sobre o medo numa tribo africana. Mas eu vou contar outro dia, tá? Agora, olha só, ele diz Sião. Olha, as cidades que tem na Bíblia, elas representam alguma coisa. Quando a Bíblia fala do Egito, lá em Isaías diz assim, não busque socorro no Egito, porque o Egito significa o mundo. A cidade significa alguma coisa. A palavra Jerusalém vem da onde? Vem de Salém, vem de Shalom, né? O Davi passou a capital para lá, né? Pertence ao reino de Judá. Por exemplo, os montes significam alguma coisa, o Monte Heresi, da onde Moisés determinou a bênção, no Deuteronômio capítulo 28. Agora o Monte Sião, quando se fala do Monte Sião, é aquele monte onde está a mesquita de Omar, aonde só tem um muro, que os judeus vão lá e ficam lá, orando, enfiando papel lá, pedindo porque eles acreditam que eles vão reconstruir aquele templo rapidamente, é o que falta só, para eles voltar a fazer sacrifício. Eles não estão fazendo sacrifício porque não tem o templo oficial, e lá em cima tem aquela mesquita muçulmana, que fizeram, deve ser para humilhar, a mesquita de Omar, tem uma cúpula de ouro assim, quando você vê uma foto de Jerusalém, né? Então ali simboliza, foi aonde o Abraão, ali era o Monte Moriá, onde o Abraão foi matar o filho. Então o nome Sião é uma linguagem sobre o céu. Quando a gente fala sobre o Monte Sião, a gente está falando do céu, representa o céu. Olha só o que ele diz, de Sião, olha, do céu, o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém. Irmãos, nós temos como crente orar por Jerusalém. Eles são nossa referência. E nós somos uma igreja enxertada neles. Agora, se os judeus, Jesus quando criou a igreja, ele jogou os olhos na igreja. E ficou olhando de lado. Mas Deus ainda abençoa eles. Deus ainda os protege. Mas quando a igreja, mas Jesus está olhando para a igreja. Se um judeu hoje quiser ser salvo, ele tem que vir aceitar Jesus e se filiar à igreja. Agora, a hora que a igreja subir, aí ele vai jogar os olhos de novo só para Jerusalém, só para o povo judeu. Então ele promete que é o seguinte: verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Olha, também está prometendo bênção. E verás, interessante, irmãos, a Bíblia tem texto que é escrito no aramaico, o Velho Testamento no hebraico. Então no aramaico não existia, por exemplo, a palavra neto. Se não tem o vocábulo neto, não tem o vocábulo avô. Entendeu? Não tinha. Então é por isso que a Bíblia desdobra esse versículo dizendo o seguinte: e verás os filhos dos teus filhos. Sabe o que está falando isso? De longevidade. Que você vai ver outras gerações, você vai ver filho, você vai ter neto, que você está bisneto, dizendo que você vai viver muito através disso. Porque no aramaico não tinha a palavra neto. Então você vai ver os filhos dos teus filhos. E verás os filhos dos teus filhos, né, os netos, bisnetos. A paz seja sobre Israel. Agora vamos lá. Eu vou citar algumas bem-aventuranças do lar. Bem-aventurado o lar onde se ora, porque nele estará o Senhor. Irmãos, eu já escrevi que esse ano nós temos que tomar um compromisso muito forte, né? Muito forte, tá? Nós precisamos ter uma igreja com atitudes, com força. Inclusive o vídeo que eu ia passar é falar um pouco sobre isso. Eu ia tirar
uma mensagem dali, mas domingo a gente faz. Irmãos, ter responsabilidade com os cultos, ter responsabilidade com a vida particular, pessoal. Nós fazemos um corpo, né? Em todos os sentidos, né? Nossa vida tem que estar bem. Então o crente precisa orar, não vem à igreja, mas tem que orar quando levanta, precisa orar quando vai comer, precisa orar quando vai se deitar. Segundo, bem-aventurado lá onde a Bíblia é aberta e lida todos os dias, porque todos serão sábios. Sabe o que a Bíblia promete no Salmo 19? Que a Bíblia dá sabedoria aos simples. Irmão, a gente pega cada homem simples, a Benedita da Silva, por exemplo, que se tornou governadora, senadora, um punhado de coisa. A Benedita veio na Assembleia de Deus. Numa Assembleia de Deus você aprende como fazer uma assembleia. Numa igreja você aprende como usar a palavra. Numa igreja você aprende a vir na frente, a orar, a desenvolver, entendeu? Você se solta e com a bênção de Deus. Olha o que a Bíblia promete. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro aqui. Quem aqui na nossa igreja quer prosperar? Levante a mão. Glória a Deus. O Salmo 1 diz o seguinte: que aquele que medita, eu não vou ler o início do Salmo, tá? Não vou citar o início do Salmo. Lá no segundo versículo ele diz assim: aquele que medita nesse livro de dia e de noite, tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, esse livro promete para quem o lê, para quem o vive, para quem o tem ele com muito carinho, com muito amor, promete que vai prosperar no caminho da pessoa, as coisas da pessoa. Olha, irmãos, bem-aventurados, vou para outro lugar. Bem-aventurado lá onde não entram blasfêmias. Olha, não entram blasfêmias, más conversas, nem maus livros e jornais inconvenientes, porque será emulado de bênçãos e paz. Quer dizer, Deus vai derramar bênçãos. Então, irmãos, no livro de Atos, diz que o Paulo chegou numa cidade e pregou, e era uma cidade espírita. E houve um dia que então ele fez um apelo, todo mundo tinha livro espírita em casa. E eles fizeram um dia de uma fogueira para queimar esses livros. E vieram e fizeram um culto da fogueira com esses livros espíritas. Irmãos, que literatura que tem na sua casa? Que livro que você lê, além da Bíblia? Irmãos, ler é a coisa mais fantástica. Eu fui motivado pelo, eu não sei quantos conhecem o Dr. Birajara, quem estudou lá na FACECA foi aluno dele, né? Ele foi professor do meu filho. Eu sempre tive amizade com o Birajara, apesar de se declarar ateu. Mas logo quando eu era muito jovem, o Birajara marcou, ele ia falar da Bíblia, ia falar que ia mostrar ET na Bíblia, e ia mostrar que não choveu fogo em Sodoma e Gomorra. Eu queria ouvir aquilo. Eu era jovem, mas eu queria ouvir aquilo. O que ele ia falar, que explicação que ele ia dar. Aí eu fui ouvir o Birajara, meu tio que me levou. Lá no Senai, lá, no SESI, lá naquela perto do Jaraguá lá. O Birajara chegou para nós naqueles 3 dias e falou: olha, gente, eu leio um livro por dia. Eu falei: meu Deus do céu, que cara violento. O cara disse que lê um livro por dia. Eu fiquei com aquilo no coração. Mas eu falei: meu Deus, eu não tenho condição de ler um livro por dia. Eu nunca vou fazer esse voto a Deus. Mas quando eu puder, eu vou fazer um voto a Deus. Eu vou ler um livro por semana. Um ano tem 52 semanas. E aí passei a marcar os livros que eu lia. Pegava livro emprestado, arrumava livro tudo quanto é lado, comprava quando podia. Irmãos, teve um ano que eu li 57 livros. Eu acho que foi meu recorde. Mas eu li 47 e eu pegava os meninos. Estava tudo lá anotado. Eu pegava os meninos, falava para eles: coloca o dedo em qualquer livro que eu vou te falar alguma coisa só. Eu não guardei tudo, mas alguma coisa eu vou te falar desse livro. Irmãos, a Bíblia manda a gente ler, a Bíblia manda a gente estudar, a Bíblia manda a gente guardar as palavras desse livro, irmãos. É algo magnífico. Então, bem-aventurado. Então, que tipo de livro tem na sua casa? Que tipo de jornal tem na sua casa? Irmãos, para a gente fechar as portas e ter uma família melhor, a gente tem que ter de olho nessas coisas. É importante. Outra coisa, meus irmãos, não está escrito aqui, mas cuidado com a internet, irmãos. Deixar filho no quarto trancado. Irmãos, eu vou falar uma coisa ruim para vocês: o que tem de moça fugindo com um rapaz que não conhece, não sabe quem está do outro lado. O notebook tem que ficar na sala, perto do pai, perto da mãe, por liberdade do pai e da mãe. Ele não dá liberdade. Irmãos, quantos casamentos têm se desfeito por causa desse negócio de zap, por causa de negócio de internet, de mexer com coisa pornográfica. Irmãos, a pornografia, ela é uma ilusão.
Porque ela destrói o casamento. Ela destrói o relacionamento. Casamento é uma coisa a dois só. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios? Bebe a água da tua cisterna e você somente. Irmãos, nenhum relacionamento dá para a gente que o casamento dá. Nenhuma sociedade dá o que o casamento dá. Nem para o homem, nem para a mulher. Só no casamento que a gente tem aquele tipo de direito. De beijar, de abraçar. Entendeu? E isso está debaixo da bênção de Deus. Agora, ele falou que os solteiros não deveriam fazer isso. O solteiro não tem a bênção. Vocês estão vendo aí, ó. A África é o país mais doente, mais sofredor. Tudo isso também porque o Noé amaldiçoou o cão, né? As gerações do cão. Ele não amaldiçoou o filho, mas amaldiçoou as gerações. Passaram 11 gerações e a pele escureceu. E a África, da onde que vem a AIDS? Da África. Não, vou falar para vocês hoje também da onde que vem a história da AIDS, tá? Porque tem três ensinamentos sobre a AIDS. Mas, irmãos, a gente tem que ler, a gente tem que comer, a gente tem... É maravilhoso, irmãos. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem um livro que às vezes eu estou pregando em digital, um livro chamado Carícia Essencial. O autor é o Dr. Roberto Minhachico. Eu fiquei fascinado. Ele diz que nós temos fome de abraçar, de ser abraçado, de beijar. Tudo ele fala que é fome. Nós temos essa fome dentro da nossa alma. Irmãos, por que não adianta fazer escola de mulher lá longe, escola de seminário de padre lá longe, e eles vivem só no meio de homens, e eles acabam se deturpando, se tornando pedófilos, se tornando gays? Sabe por quê? Porque o que faz a gente ter vontade das coisas está dentro da nossa alma. A força está dentro da nossa alma, né? Então a atração está dentro da nossa alma. Isso está dentro da nossa alma. É lógico que isso é uma covardia da Igreja Católica. A Igreja Católica proibiu o casamento. Por quê? A previdência foi criada no século XVI com a revolução da indústria. Então não tinha previdência social. Então não tinha como o cara aposentar. Se ele morresse, como que a mulher dele ia viver? Então eles quiseram que o cara não tivesse mulher, não tivesse filho, porque se ele morresse, a igreja ia ter que dar um jeito de sustentar a família dele. Então a Igreja Católica pegou no século XI e assinou a lei de celibato no século XI, mas ela deixou ir até o 1100, ela deixou os caras casando. E aí ela mente, que é porque Paulo não casou, que não pode casar, que Jesus não casou, então não pode casar. Isso tudo é mentira, irmãos. Isso é o seguinte: o padre dá a mão de obra, eles dão estudo para ele faz de tudo pela igreja, e é lógico, eles têm casa para o cara morrer lá, tem tudo, tá, tudo bem, tem isso, tem, a comida ele tem, mas eles arrancam tudo do homem. No final do ano eu liguei aquele canal Canção Nova de manhã e vi um padre ministrando uma missa. Às vezes eu ponho ali e fico 2 minutos olhando o que eles estão falando. Quando está coerente, eu digo amém. Quando sai da Bíblia, eu não aguento, eu mudo o canal. Aí eu vi aquele padre de manhã fazendo aquilo. Quando foi de noite eu voltei para casa, liguei de novo, passei por lá, porque o homem, a diferença do homem e da mulher é o seguinte: o homem, o cérebro dele são caixas. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. E o cérebro da mulher são fios. Para a mulher tudo está conectado. Então o homem pega o controle da televisão, ele não para nos canais, a mulher quer que para, entendeu? Porque ele está procurando. Ele não cria relação emocional com o canal, a mulher cria, né? Então, olha só, diz que nessas caixas do cérebro do marido, tem uma caixa que chama caixa vazia. E diz que é a caixa que o homem mais gosta de da vazia. A mulher vê o marido parado, porque toda mulher queria saber o que o marido está pensando. Entendeu? O ciúme do homem é diferente do ciúme da mulher, tá? Né? O homem tem ciúme do corpo da mulher. A mulher tem ciúme da cabeça do homem. Ela fala: se eu soubesse o que você está pensando. Não é assim que ela fala? Mas ele está na caixa vazia. Ele não tem nada. A mulher fica brigando: mas o que você está pensando? Irmão, não estou pensando nada. Né? Então, olha só, cuidado com a literatura, cuidado com a internet. Irmãos, outra coisa, maridos que são mão fechadas. Eu conheci 2 casais que se separaram porque o marido era avarento. Quando estava construindo casa, teve uma mulher que falou para mim, que era da família, né? Falou assim: pastor, meu marido é muito bom na guerra, mas ele não é bom na paz. Eu falei: não, mas por que ele é bom na guerra? Quando a gente
comprou lote, a gente lutou junto. Quando a gente construiu a casa, ele estava junto. Mas depois que a nossa vida melhorou, ele não gastou mais dinheiro comigo, conosco, não saiu para levar para comer uma pizza, para chupar um sorvete. Irmão, nós estamos em pleno verão. Nunca me levou na praia, nunca me levou num clube. Irmãos, nós precisamos, né? Não tem pecado nenhum. Jesus foi morar em Cafarnaum por causa do mar. Agora é lógico, quando o pastor falava em mar aqui em Varginha, se pensava em Copacabana, que tem Topinés, pensava em Ipanema. Irmãos, as praias que eu vou lá, é tudo praia desértica, não tem ninguém. Eu estava na praia sozinho. Tinha dia que eu estava caminhando, né, pastora amiga, só eu e ela. Não tinha mais ninguém no mar. Ela não é na pontinha, quase na divisa do Espírito Santo. Tem que melhorar. Irmão, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós não somos os crentes que colocaram na cabeça dos crentes antigamente que eles eram super-homens. Não somos. Nós somos homens naturais, somos servos do Senhor, somos santos e tudo isso. Então, olha só, bem-aventurado o lar onde o domingo é santificado, porque seus moradores encontram descanso. Olha, irmãos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, teve presidentes que não tomaram posse, porque a posse era no domingo, e domingo era o dia do Senhor. Irmãos, os times famosos da Inglaterra, futebol veio da onde? Veio da Inglaterra, George Miller. O que aconteceu? Eu errei no nome aí, irmãos. Falei George Miller. Foi quem trouxe o futebol. Veio da Inglaterra. Sabe o que eles faziam? Não tinha campeonato dia de domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Irmão, nós temos que voltar a entender essas coisas, que domingo é o dia do Senhor mesmo. Nós temos 6 dias para trabalhar para nós, mas domingo é dia do Senhor. Domingo é dia da escola dominical. Domingo é o dia que a gente tem que lutar para poder fazer alguma coisa para o Senhor. Obrigado, mamãe. Irmãos, tem coisa acontecendo aqui na nossa igreja, só Deus entende. Passou uma senhora quarta-feira loira aqui, que mora pertinho aqui. Conversou com a gente, que a gente marcou às sexta, porque ontem a gente ia estar lá. Falou com o pastor Amir ali, eu quero vir nessa igreja, estou doido para vir, não consigo vir, não é? Depois nós estamos ensaiando, uma outra moça chega ali e pede água. Estava muito calor, né? A pastora Amir deixou aqui e foi atendê-la. Depois no final eu falei, não, ela veio pedir água no lugar certo. A pastora Amir levou lá no bebedouro. Ela veio pedir água onde tem que ter água da vida, que é a igreja. Ela veio pedir comida, pão, onde tem que ter Jesus. Né? Então, irmãos, tem coisa acontecendo, mas a gente não sabe o porquê das pessoas estão presas. Mas nós estamos orando, irmãos, para Deus desamarrar, para Deus quebrar esses grilhões aí. Estamos visitando, tentamos fazer uma visita misteriosamente. A gente não marcou não, entendeu? A gente foi de surpresa mesmo. Chegamos lá, a pessoa falou que estava disposta, né? Uma pessoa que eu estou dando apoio. Eu liguei para o pai dela, ela disse, pastor, pelo amor de Deus, não abandona minha filha, não. Não abandono não. Eu até falei para a empregada dela, a pastora Miriam está aqui, se ela quiser ela entra e unge ela. E ele falou, não, ela tem um punhado de luta, mas pastor, não desista minha filha. Eu fui pastor deles em 90, sabe? Fiz casamento, quando eles têm alguma coisa, eles mandam me falar, fiz casamento, fiz um punhado de coisa entre a família deles, fizemos um culto de formatura no Unis para essa moça, para essa jovem senhora. Estamos falando, estamos mandando. A Natália, que a gente batizou, a gente está falando, tem um marido duro, mas nós não deixamos de mandar as mensagens. Irmãos, bem-aventurado lá onde as crianças recebem cedo o Evangelho. Irmãos, as crianças precisam desse apoio dos irmãos, hino dentro de casa, né? Abrir lá o YouTube, colocar hinos para elas verem, colocar esse tipo de música para elas, cantar com elas, ensinar canções para elas, ensinar histórias da Bíblia para elas. Irmãos, ser árduo, é árduo ser pai, é árduo ser mãe, mas é uma missão. E nós precisamos ter isso. Vai passar, tá? Deus me livre guarde. A única pessoa que não passa é quando o filho é especial. Vai passar nunca. Meus irmãos, a passagem do Espírito conosco é temporária. Eles vão crescer rápido. Outra coisa, se você não aproveitar até a realidade, no instantinho eles vão ficar moços e vão embora. E você tem que dar base para eles, suporte para eles. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, bem-aventurado o lar que recebe a visita do pastor nos dias de enfermidade e dor, porque ali todos serão consolados.
Irmão, Jesus era um pastor visitador. Sempre estava na casa de Lázaro. Quando eles viram que o Lázaro estava moribundo, que ele ia morrer, eles mandaram chamar. E a fé daquelas duas irmãs era tão grande, Jesus ficou lá de propósito, deu 4 dias. Em João 11, versículo 1 diz assim: Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Era uma família de 3. Ele disse que ele amava aquela família. E aí, quando Jesus chegou depois de 4 dias, a primeira irmã que foi receber foi Maria. A casa estava cheia de gente, ela foi lá receber. A Marta não viu. Primeira Marta chegou perto dele e falou: Senhor, olha que fé que aquela família tinha nele. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Olha, elas acreditavam nisso. Aí veio a Maria, irmãos, fez diferente da Marta, dobrou o joelho, abraçou os pés de Jesus, adorou ele e falou a mesma frase. Maria era mais íntima de Jesus do que Marta. Jesus também não falou assim, não falou. Ele falou: não, no último dia ele vai ressuscitar, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e tal. E elas falaram: nós cremos na ressurreição do último dia, mas estava falando agora. Aí disse que ele chorou. Ele pediu para ver o sepulcro e chorou. Por que Jesus chorou? É um dos menores versículos da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou, sabe por quê? Porque dentro do peito dele tem um coração. Sabe por que Jesus chorou? Porque não fez um homem para morrer. O homem morre porque pecou. Quando alguém morre, nós ficamos tristes mesmo. Quanto mais próximo for a pessoa de nós, mais tristes nós vamos ficar. Mas ele sabia o que podia fazer. Ele foi lá, perguntou onde estava e falou para eles: tirar a pedra. Outro problema, hein? Aquilo que você pode fazer, Deus não faz para você. Diga para o irmão: aquilo que você pode fazer, Deus não faz para você. Ó, a pedra pesava 2 toneladas, 2.000 quilos. Então os homens podiam tirá-la. Agora ressuscitar Lázaro, só ele. E por que ele gritou o nome do Lázaro? Ele fez uma oração: Pai, tu sempre me ouves. Depois ele disse assim: Lázaro, sai para fora. Sabe por que ele gritou Lázaro, sai para fora? Porque se ele tivesse gritado assim: sai para fora, todos os túmulos tinham saído, todo mundo. Ele especificou quem ele queria que saísse. Então, irmãos, o pastor, é bom ter um pastor, é bom o pastor visitar, né, ir lá com você, porque na casa da gente, o que está escrito em Apocalipse? Lá está falando para a igreja, tá? Mas a gente usa aquilo pessoal, que ele está falando para a igreja de Laodiceia, que põe Jesus para fora. Se a igreja se torna mundana, se a igreja aceita o pecado, sabe o que a gente faz? A gente põe Jesus lá para fora e ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir minha voz, está falando aquilo para a igreja de Laodiceia, mas a gente usa aquilo pessoal. A gente fala: ó, Jesus está batendo na porta do teu coração, ele diz que se você abrir, ele vai entrar, vai cear com você. O que é isso? Ele vai comer da tua comida e você vai comer da comida dele. O que é a comida, irmãos? Não é necessariamente ter que fazer um banquete para Jesus lá, para o pastor lá, não é isso. O que ele falou de comer comida é as experiências, é as palavras, é o mundo. O mundo do um vai entrar no mundo do outro. Entendeu? Você vai comer a minha comida, o dono da casa vai falar, e você vai comer a comida dele, você vai falar e ele vai comer a tua comida. Então, bem-aventurado lá. Já expliquei para vocês que teve gente em Varginha que falou que a igreja dele era a igreja americana que parecia na televisão. Quando o pastor Zé Batista assumiu, foi ele que pediu minha ordenação lá na primeira igreja. Nós visitamos uma irmã aqui, até rica, com loja. Ela falou: agora eu estou na igreja de Jim Swaggart. Era um programa maravilhoso que tinha sábado de manhã. Aí eu saí com o pastor de lá, era jovem, tudo eu pergunto, né? Perguntava. Falei: pastor, como funciona a igreja da televisão? Ele falou: indivíduo levanta, liga a televisão, assiste o culto, fica alegre, maravilhado, termina o culto e desliga a televisão. Mas a hora que estiver doente, não tem ninguém para visitá-lo. A hora que precisa de uma oração, não tem ninguém para orar por ele, entendeu? Ele quer ser membro da igreja de televisão, mas não tem ninguém lá para ajudar ele a crescer. Então, bem-aventurado o lar que recebe a visita do pastor no dia de enfermidade e de dor, porque ali serão todos consolados. Bem-aventurado o lar onde a testemunha de Cristo, a testemunha de Cristo, porque ele será farol a alumiar o caminho da salvação a todos. Está vendo? Olha, tem uma promessa na Bíblia que diz: será salvo tu e a tua casa. Se você tem pessoas que não são crentes na tua família, você tem a missão. Jesus não vai salvar a família toda de uma vez. Mas ele diz essa promessa: será salvo tu e a tua casa. Você que vai orar pela sua família, você vai ajudar, você vai pedir para alguém ir lá visitar,
Você vai pedir para alguma coisa acontecer, entendeu? E você vai ser salva. Vai ser salva lentamente, mas vai. Ele vai salvar a família inteira, é uma promessa. Bem-aventurado o lar onde todos trabalham com alegria, porque se alegrará o Senhor. Irmãos, nós precisamos arrumar profissões que nos tragam alegria. Tem uma frase que diz o seguinte: faça aquilo que você goste e você não terá que trabalhar nem um dia da sua vida, né? Faça aquilo que você gosta e você não terá que trabalhar nem um dia da sua vida, porque você vai trabalhar com alegria. Uma vez eu cheguei num programa do Rio de Janeiro, numa rádio, e o pastor estava falando lá: hoje é o Dia Internacional da Preguiça. Você gosta de fazer? A gente fala isso para os outros, você já desanima, né? Você vê que as pessoas falam: não devia ter segunda, semana devia começar terça, porque segunda é pesado, né? Irmãos, estou terminando. Bem-aventurado o lar que sabe ser hospitaleiro, porque sem o saber receberá recompensa. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que teve pessoas que receberam anjos, está em Hebreus 13. Teve pessoas que receberam anjos em sua casa e não sabiam que estavam recebendo anjo. Irmãos, um dia saiu uma pergunta do Silvio Santos muito engraçada, né? Naquelas perguntas de casais, marido primeiro, a mulher depois, fazia perguntas íntimas também, mas fazia perguntas assim esporádicas também, fora desse assunto. Aí uma pergunta seguinte: qual foi a pessoa mais importante que entrou na sua casa até hoje, que não seja o seu pai e a sua mãe? Naquela hora eu falei para a Miriam: a pessoa mais importante que entrou na minha casa foi o pastor Edson, de Patinga. Em tese, irmãos, foram os pastores que entraram na minha casa, foram as pessoas mais importantes, porque elas foram na minha casa, elas oraram para meus filhos, a gente orou junto, ele pregou na minha igreja, entendeu, irmãos? As pessoas que são hospitaleiras são felizes, é bom receber, né? Pessoa que não recebe ninguém, entendeu? E os amigos? Irmãos, a gente não foi feito para viver sozinho. Nós somos um ser agregado. Por que a gente estuda coletivo? Por que as crianças têm que estudar que o peixe é cardume? Tem que estudar que a estrela, apesar dela ser abstrata, mas ela forma constelação, ela não tem vida própria? Por que a gente tem que estudar que o coletivo correto de porcos é vara? Tem o coletivo correto, né? As formigas, quase ninguém sabe, é correição. Por que a gente estuda coletivo? Para ver que todo mundo mora agrupado, e o ser humano mora agrupado. O ser humano precisa um do outro, e o ser humano pensa que vive sozinho, que está sozinho, que não precisa de ninguém, principalmente se ele for varginhense, que eu sou daqui. Todo mundo que vem para cá sofre. Não, o meu povo de Varginha não se abre. O povo de Varginha, mas o varginhense que nunca viajou, o varginhense que nunca morou fora, que nunca teve visão de mundo, ou que nunca trabalhou em multinacional, né? nunca leu, aí ele é fechadão, mas o outro não. Igreja não, igreja de povo automaticamente tem um coração aberto e a mente. Então, irmãos, olha, o último aqui: bem-aventurado o lar onde os pais têm a alegria de possuir filhos obedientes, e onde os mesmos encontram nos pais o exemplo de temor a Deus, porque ali será ninho de virtudes e um tabernáculo de paz e salvação. Irmãos, o cipó se torce enquanto está verde, não é isso? Você tem que doutrinar sua criança quando ela é pequena. Outra coisa, usar a vara quando ela é pequena. Tem pessoas que não usam a vara quando ela é pequena e quer bater numa moça de 12 anos, não pode. A criancinha, o bebezinho, ela só entende a varadinha. Tem gente que quer conversar com o bebê: ô bebê, faz isso não, bebê. Agora ele está entendendo alguma coisa? Não está entendendo. E outra coisa, irmão, se os nossos filhos crescerem e virarem marginais, vai continuar dando dor de cabeça até o resto da vida. Irmãos, gravidez é coisa brincadeira, não. Sabe por quê? O que um filho dá para uma mãe quando ela está grávida? Dá azia, dá vômito. Quando o ser humano vê o mundo, é isso que ele vai produzir na mãe. É vômito, é azia, tem que chupar limão, qualquer coisa, entendeu? Então depois ele vai dar trabalho. Agora, irmãos, vou falar uma coisa para vocês não ficar tristes, que é necessário namorar, é necessário casar, né?
Mas quando a gente começa a namorar, já acabou a paz da gente, viu? Todo mundo. Você vai namorar uma moça, os pais dela não querem, não acham que você tem capacidade para namorar a filha dele. Na casa dos pais da gente, eles acham que a moça não é boa. E todo mundo que casou aí foi meio na coragem, enfrentou e lutou pelo amor dele. Por isso que a pessoa tem que ser mais amorosa que a pessoa que ama. Porque geralmente a família dá em cima que conta. Geralmente. Na verdade, irmãos, vocês sabem o que eu falo, né? Irmãos, na verdade, ninguém serve para casar com seu filho. Porque a gente tem os filhos como se fosse da gente, era isso que os pais da gente fizeram com a gente, irmãos. Mas não, a gente está na modernidade. E aí vem o Khalil Gibran e diz: os nossos filhos não são os nossos filhos, eles são os filhos da nossa ânsia, eles são filhos do mundo. Não é isso, irmãos. O crente cria o filho para Jesus, para ele viver no mundo, tá? Mas o Khalil Gibran fala que o filho é para o mundo. E aí ele vai lá para a Bíblia, ninguém fala que está na Bíblia, e ele fala que filho é como flechas. Quem fala isso é o Salmo 127. Então, o filho dá enjoo, o filho dá náuseas. Irmãos, é difícil doutrinar criança, mas correr atrás de criança. Criança tem uma energia que ninguém aguenta. A mãe vai fazer a criança dormir, a mãe dorme, a criança não dorme, a criança cai da cama, quase morre. Irmãos, a gente tem uma energia, outra coisa. Viu, a criança, quando está dentro da barriga da mãe, viu, Érica? Ela recebe todos os fluidos, todas as emoções. Por isso que se acabou com essa expressão gravidez indesejada. Não pode falar isso mais. A gente tem que falar que a gravidez não foi planejada. Sabe como meus filhos nasceram? Eu casei com 18 anos. Como que eu cheguei lá no meu casamento? Com muita sede ao pote, né? Só queria beijar e namorar. Aí apareceu a minha santa. Aí a gente foi pensar: não vou ter mais filho, mas não, tal. A pastora Miriam ia tomar o anticoncepcional, me mostrava, quer dizer, eu que sou culpado, né? Pensava comigo, né? Que fazia mal para ela, né? Incha a mulher, tal, e faz um punhado de males de falta anticoncepcional. Mas ela ia tomar, mostrar o anticoncepcional, eu falei: não, quer dizer que ela acha que eu sou culpado, né? Eu que pago o papo também. Aí resolveu parar de tomar remédio, nós compramos livros para estudar a questão de diabetes, não, e aí veio E aí o outro veio na tabela. Deus mandou. Mas quando ela falou que estava grávida, glória a Deus. Amém? Veio Deus, Deus mandou. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Deus quer a nossa felicidade. Se Ele criou o casamento, se Ele criou a mulher, se Ele criou o homem, Ele sabia porque Ele estava fazendo isso. Se Ele criou filhos, Ele sabia porque Ele estava fazendo isso. Amém? Vamos nos colocarmos em pé, vamos orar. Eu agradeço a paciência de todos, né? Como a gente começou 7h30, a gente ia até às 9 mesmo. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, abençoa cada lar aqui representado, cada família, cada pessoa aqui que eu não conheço a história toda, mas que ainda tem paz para ganhar para Jesus. Tem aqui pessoas para ganhar irmãos para Jesus, irmãos naturais, irmãos de sangue, irmãos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai. Senhor, que se cumpra aqui na nossa igreja um livro de Atos, que diz lá, Paulo diz para o carcereiro: será salvo tu e a tua casa. Alcance o lar de cada irmão aqui, Senhor. Alcance o lar da irmã Neide, alcance o lar do irmão Cícero todinho. Eu não sei a situação do irmão Marco, da irmã Leda. Alcance, se ainda não há pessoas alcançadas, o nosso irmão Arnaldo, alcance sua família, a nossa irmã Jaqueline, o irmão Robson, o Davizinho, as crianças, a irmã Maria, que veio nesta noite dar o prazer de adorar a Deus conosco. Abençoa o irmão Flávio, os seus filhos, o Felipe, que já é um pré-adolescente. Abençoa o Gabriel, que é um jovem. Abençoa a Júlia, que é uma adolescente também. Abençoa o João Lucas, abençoa aquele garoto nosso, o Júnior, Senhor, sobrinho da irmã Neide. Abençoa a família, abençoa a Yasmin, abençoa o Douglas, que agora colocaram a vida no eixo, colocaram a vida no trilho, e que a vida deles sejam diferentes, que a vida deles sejam abençoadas, que agora eles possam alcançar mais milagres na vida deles e ver que andar na verdade de Deus é muito importante.
Senhor, abençoa a Maneide, cada pessoa, abençoa a pastora Miriam, abençoa a minha vida, abençoa a semana, abençoa as atividades, abençoa o culto de quarta-feira, abençoa os 12 meses do ano, eu te entrego nas tuas mãos. Esta oferta que for fora do dízimo e de outras ofertas, nós vamos usar para fazer a placa luminosa da igreja. Abençoa essa pessoa que é crente, que nós estamos pedindo para vir aqui e ela não tem conseguido vir, Senhor. Libera essas pessoas também que querem vir à igreja, que moram no bairro. Por favor, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes. O diabo está tentando fazer força com a igreja, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ver pessoas chegando aqui aos borbotões. Nós queremos ver muita gente salva aqui na nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, irmãos, estão despedidos. Não deixe de abraçar, cumprimentar aí o seu irmão.